Sua morte repentina aos 47 anos chocou seus colegas que sabiam que ele tinha muito mais a oferecer. Teddy Wilson faleceu em 1991, deixando esposa e filhos. Seu patrimônio líquido foi estimado em cerca de $500 mil. Para os fãs, ele será para sempre o Sweet Daddy, um vigarista inesquecível, cuja postura confiante trouxe tanto risos quanto ousadia ao mundo da família Evans. Bernadette Stannis, como Thelma Evans. Thelma Evans não é apenas a bela filha da família Evans, mas também a personificação da esperança. Ela tinha tudo: inteligência afiada, beleza radiante e uma determinação inabalável de escapar da pobreza através da educação. Com apenas 21 anos em 1975, Bernadette Stannis apresentou aos Estados Unidos uma jovem negra raramente vista na televisão em horário nobre. Mas o sucesso trouxe consigo uma maldição: o quanto Hollywood adora Thelma. Ele se recusou a olhar para a atriz atrás dela. Os diretores de elenco transformaram Stannis em aquela linda garota negra. Apesar da inteligência e profundidade que demonstrou em Good Times, enquanto seus colegas de elenco seguiram para projetos como Roots ou se tornaram comediantes de stand-up famosos nacionalmente, Bernadette foi escalada para papéis superficiais, estereotipados ou constrangedores. Ela era talentosa, mas a indústria a havia confinado a um determinado molde. Aquela rejeição foi um golpe devastador. Quando o filme Good Times terminou, Stannis entrou em depressão atormentada pelo silêncio do telefone que raramente tocava. Em entrevistas, ela admitiu que era difícil imaginar um futuro na indústria cinematográfica onde as pessoas a vissem apenas pela imagem de Thelma. O glamour da personagem contrastava fortemente com a realidade de sua carreira. As portas de Hollywood se fecharam, e os roteiros que lhe ofereciam eram desrespeitosos à dignidade que ela um dia representara. Mas ela se recusou a desaparecer, reinventando-se. Stannis dedicou-se à escrita, canalizando sua dor em livros sobre amor, relacionamentos e resiliência. Os fãs fiéis após décadas acolheram sua escrita. Ela encontrou uma segunda vida em turnês nostálgicas especiais na TV One, e em conferências onde as pessoas ainda a chamavam de Thelma, o nome que um dia a aprisionou, ironicamente tornou-se sua salvação. Agora, aos 72 anos, Bernadette Stannis acumulou um patrimônio líquido estimado em $6 milhões, não por filmes de grande sucesso ou pela glória de Hollywood, mas pela força para sobreviver em uma indústria que tentou esquecê-la. Para seus fãs, ela será para sempre a imortal Thelma bela ambiciosa e um testemunho de que, mesmo quando os sonhos são destruídos, a resiliência pode reconstruí-los em algo duradouro. Esther Hall, como Florida Evans. Florida Evans é mais do que apenas a mãe da família Evans. Ela é o pilar de apoio inabalável da família. Calma, porém resoluta. Gentil, porém inflexível. Ela superou graciosamente todos os obstáculos. O público se lembra dela em pé ao lado, da mesa da cozinha, braços cruzados, voz firme, sempre encontrando forças para manter sua família unida, em um mundo aparentemente determinado a separá-la. Esther Hall tinha 54 anos em 1975, quando assumiu o papel de Florida e fez história na televisão. Ela apresentou ao público uma mãe que não era uma figura estereotipada, mas um reflexo da vida real. No entanto, o papel que a tornou famosa também se tornou um campo de batalha em sua carreira. Hall detestava o uso excessivo de humor grosseiro no filme Good Times. Particularmente, a representação exagerada da personagem de J.J. Para ela, aquilo traiu tudo o que a série deveria representar. Seu protesto não foi silenciado. Ela saiu no auge da série, sabendo que isso poderia lhe custar tudo. Abandonar uma sitcom de sucesso foi uma aposta arriscada. Hollywood não oferecia papéis sérios para atrizes como ela. E mesmo quando conseguia trabalho. Seja em Summer of My German Soldier ou mais tarde em Rosewood, sua carreira era instável.
Cada papel era como uma batalha, um lembrete de que uma atriz talentosa como ela precisava trabalhar duro para conseguir oportunidades que outros obtinham com facilidade. Quando Esther Hall faleceu em 1998 aos 78 anos, seu patrimônio líquido era estimado em cerca de 3 milhões de dólares. Não era uma quantia enorme para os padrões de Hollywood, mas cada centavo foi conquistado com trabalho incansável. Para os fãs, sua verdadeira riqueza residia na força de sua personagem. Florida Evans, um papel que nasceu da coragem e cuja atuação permanece reverenciada décadas depois. Jimmy Walker como James J. Evans Jr. J. Evans personificava o caos em suas roupas de cores, neon, barulhento, hilário e imprevisível. Ele dançava na tela como um fogo de artifício ambulante. Seu bordão, Dynamite, não morra, não pode, tornou-se uma obsessão nacional e em 1975, aos 27 anos, Jimmy Walker se tornou o centro das atenções em momentos hilários. Para os fãs, ele personifica a alegria, o motivo pelo qual assistem ao programa semana após semana. Sua experiência com stand-up comedy preparou Walker para o estrelato. Antes de Good Times, ele batalhou em clubes de comédia de Nova York, aprimorando suas habilidades cômicas até conseguir sua grande oportunidade. Sua carreira decolou. Participações especiais no The Tonight Show e capas de revistas o tornaram um dos rostos mais famosos da década. Mas a coroa da comédia também veio com espinhos. Hollywood o havia rotulado como o palhaço. Filmes como Apertem os Cintos, O Piloto, Sumiu e participações especiais na televisão só reforçaram esse estereótipo. Pior ainda, até mesmo seus colegas de elenco não gostavam de sua crescente fama. Esther Hall e John Amos sentiram que seu personagem prejudicava a imagem dos afro-americanos, e Walker tornou-se um pária em seu próprio estúdio, amado por milhões, mas julgado por aqueles mais próximos a ele. Após Good Times, a carreira de Holly declinou. Ele retornou ao stand-up comedy, lutando para se apresentar em pequenos locais, enquanto outros comediantes de sua época alcançavam o estrelato. Apesar de ainda aparecer em público, sua carreira nunca se livrou da sombra de J. Evans. Ele estava preso a um papel do qual não conseguia se libertar por mais que tentasse. Agora, aos 78 anos, Jimmy Walker ainda se apresenta no palco e ainda mantém o bordão que o tornou famoso e, ao mesmo tempo, o limitou. Estima-se que seu patrimônio líquido gire em torno de 800 mil dólares, um lembrete instigante de como um ícone cultural pode enfrentar dificuldades financeiras quando Hollywood não lhe permite prosperar. As disputas familiares, incluindo processos judiciais envolvendo seus filhos, foram alvo de intenso escrutínio público. Sua situação financeira precária o obrigou a continuar trabalhando até os 70 anos, mesmo com a saúde debilitada. Para um homem outrora considerado a figura paterna mais respeitada da televisão, a realidade era bem mais frágil. Quando John Amos falecer em 2024, aos 84 anos, seu patrimônio líquido será estimado em apenas $300 mil. Isso representa um contraste chocante com sua longa carreira, provando que nem mesmo o pai mais poderoso das telas consegue escapar das duras realidades de uma indústria implacável. Johnny Brown como Nathan Bookman. Nathan Bookman, o gerente do conjunto habitacional Evans, era frequentemente alvo de zombaria na série de TV Good Times, apelidado de Bunda de Búfalo. Ele era alvo de brincadeiras das crianças, mas secretamente adorado pelo público. Johnny Brown, então com 38 anos em 1975, interpretou o papel com tanto charme que mesmo quando Bookman era alvo de provocações, sua natureza gentil e sagacidade tornaram o personagem inesquecível. Antes de se juntar ao elenco de Good Times, Brown já era um rosto familiar em programas de variedades na televisão. Ele era presença constante em Rowan and Martin's Laugh-In, e suas habilidades como cantor e comediante lhe renderam respeito tanto no stand-up comedy quanto na música.
Suas participações em The Flip Wilson Show e The Jeffersons demonstraram sua versatilidade e, em meados da década de 1970, seu papel em Good Times o tornou um nome conhecido em todos os lares americanos. No entanto, sua carreira foi repleta de lamentáveis, e se inicialmente Brown foi considerado para o papel de Lamont em Sanford and Son, mas conflitos de agenda o forçaram a desistir. O papel acabou ficando com Demond Wilson e Brown admitiu posteriormente que a oportunidade perdida o atormentou por anos. Ele frequentemente se perguntava como sua carreira teria sido se tivesse conseguido aquele papel que o lançou ao estrelato. Com o passar dos anos, Brown se limitou a participações especiais e comerciais, mas nunca conseguiu se desvencilhar da sombra de Bookman. Apesar de ter um emprego estável, ele lutava para encontrar papéis principais. O fato de ter sido rotulado em um papel específico na indústria do entretenimento e seus próprios problemas de saúde limitaram suas oportunidades, fazendo com que ele não fosse devidamente reconhecido, apesar de seu inegável talento. Johnny Brown faleceu em 2022 aos 84 anos repentinamente, após uma consulta de rotina para o seu marca-passo. Seu patrimônio líquido na época de sua morte era estimado em cerca de $2 milhões acumulados por meio de contratos publicitários, participações especiais e sua atuação no programa de TV Good Times. Os fãs se lembram dele como alguém que conseguia transformar humilhação em risos e insultos em piadas. Ralph Carter como Michael Evans. Michael Evans é um garoto baixo e entusiasmado. O caçula da família Evans, cujos discursos eloquentes muitas vezes ofuscam os dos adultos. Com apenas 13 anos em 1975, Ralph Carter apresentou ao mundo um menino sábio, além da sua idade, destemido ao se manifestar contra a injustiça. Os fãs o adoram por sua energia inesgotável, seu humor e por ser a consciência da família. Evans. Antes de entrar para o elenco de Good Times, Carter já era uma estrela da Broadway, tendo conquistado inúmeros prêmios por sua atuação em Raising. Ele também embarcou em uma promissora carreira musical com o álbum Young and in Love. Em certo momento, parecia que ele se tornaria facilmente uma estrela nos palcos, nas telas e na música. Mas a dura realidade de crescer em Hollywood se mostrou brutal. Após o fim de Good Times, Carter teve dificuldades para encontrar papéis mais maduros para sua idade. A indústria musical não conseguia enxergá-lo além da imagem de um jovem ativista e seu ímpeto inicial se dissipou. Sua carreira musical estagnou e suas aspirações para a Broadway foram ofuscadas por Michael Evans. Ele mergulhou no alcoolismo e na depressão, lutando contra a pressão das expectativas não atendidas. Os rumores sobre sua vida privada só aumentaram o fardo. A especulação sobre sua sexualidade tornou-se um ponto central na imprensa durante a década de 1980, criando tensão em uma época muito menos tolerante do que a atual. Embora tenha construído uma vida familiar e continuado se apresentando no palco, as cicatrizes das oportunidades perdidas nunca cicatrizaram completamente. Seus problemas com jogos de azar só agravaram suas dificuldades financeiras, forçando-o a depender de pequenos trabalhos e eventos nostálgicos. Ralph Carter tem agora 64 anos com um patrimônio líquido estimado em cerca de $1 milhão, uma quantia modesta comparada à sua juventude. Sua história é um lembrete comovente de quão rápido a fama pode desaparecer, deixando para trás um artista que ainda luta para reconciliar a pessoa que ele era com a pessoa que ele poderia ter se tornado. Ben Powers, como Keith Anderson. Na última temporada de Good Times, os telespectadores testemunharam Thelma finalmente encontrar o amor com Keith. Anderson, um jogador de futebol americano profissional cuja carreira foi interrompida por uma lesão. Ben Powers, aos 28 anos, em 1978, interpretou Keith com ternura e charme, proporcionando aos fãs um raro final feliz em uma série repleta de dificuldades. A perseverança do personagem que interpretou refletia o próprio desejo de sucesso de Powers.
antes de entrar para o elenco de Good Times. Powers trabalhou como comediante de stand-up e fez pequenas participações na televisão. Ele apareceu no programa Laughing e fez aparições especiais em séries como Gimme a Break e Flamingo Road. Sua beleza e carisma pessoal o tornaram um galã nato, e por um breve período Hollywood o considerou uma estrela em ascensão. Mas, nos bastidores, sua carreira entrou em declínio. Na década de 1980, Powers lutou contra as pressões de Hollywood e se tornou viciado em cocaína. O vício, aliado a uma rotina de trabalho exaustiva, o desgastou física e mentalmente. O cancelamento subsequente de projetos como a série Mike Hammer, após a prisão de Stacy Keach por porte de drogas, só aumentou sua frustração. Os papéis diminuíram e as perspectivas de sua carreira promissora começaram a se dissipar. Os problemas de saúde agravaram ainda mais a situação. Fumante inveterado e asmático crônico, Gunn lutou contra a falta de ar entre as apresentações durante anos. Os mesmos pulmões que lhe permitiram declamar as falas de Shakespeare no palco acabaram por traí-lo, pondo fim a uma carreira que deveria ter durado muitas décadas. Moses Gunn faleceu em 1993, aos 64 anos, devido a complicações da asma. Seu patrimônio líquido foi estimado em cerca de $1 milhão, uma quantia modesta para alguém cujo talento artístico superou em muito as oportunidades que recebeu. Os fãs o lembram não apenas por seu papel como Carl Dixon, o homem que encontra o amor pela segunda vez na Flórida, mas também como um ator com a resiliência necessária para esconder a dor de uma indústria injusta. Teddy Wilson, como Sweet Daddy Williams. Sweet Daddy Williams é um dos personagens recorrentes mais arrogantes de Good Times, com seus ternos, chamativos chapéus enormes e palavras doces, porém sutilmente sedutoras. Ele é um vigarista que você não consegue deixar de gostar de assistir. Teddy Wilson, então, com 33 anos em 1976, transformou Sweet Daddy em um personagem poderoso e memorável ao mesmo tempo, engraçado e perigoso. A carreira de Wilson estava em plena ascensão na década de 1970. Ele aparecia em todos os lugares em séries como Sanford and Son, The Jeffersons e What's Happening, sempre trazendo energia e carisma. Ele tinha tudo para ser uma estrela em ascensão, o tipo de ator cuja presença dava charme a qualquer comédia em que participasse. Mas Hollywood tinha uma visão limitada dele. Wilson se viu preso a estereótipos de papéis, constantemente recebendo ofertas para interpretar o vigarista astuto, o vilão. A repetição era incrivelmente frustrante para ele. Ele queria profundidade, complexidade, mas a indústria não se importava. A pressão implacável de trabalhar sem realização artística teve sérias consequências. O álcool tornou-se sua fuga silenciosa. Amigos revelaram mais tarde que longas jornadas de trabalho, rejeições constantes e a pressão implacável no trabalho o levaram à beira da autodestruição, até que um AVC lhe tirou a vida. Wilson teve que carregar o fardo de anos de potencial desperdiçado. Janet Dubois, como Willona Woods. Willona Woods é a personificação do brilho. Uma vizinha elegante, inteligente e espirituosa, ela trouxe charme e um humor sutil ao conjunto habitacional da família Evans em Chicago. Aos 29 anos, em 1975, Janet Dubois tornou Willona inesquecível. Ela era uma confidente, uma fonte de risos e às vezes aquela que dizia a verdade que a família não queria ouvir, mas precisava ouvir. O talento artístico de Dubois ia muito além da atuação. Ela presenteou o mundo com uma das maiores canções-tema da televisão, Moving On Up, da série The Jeffersons, e sua voz se tornou a trilha sonora de toda uma era da televisão negra. Ela ganhou um Emmy por seu trabalho de dublagem na série animada de Eddie Murphy, The PJs, e participou de programas adorados como I'm Gonna Get You, Sucker. Ela é multitalentosa, versátil e cheia de criatividade, mas sua carreira foi marcada por decepções. Após o auge de sua carreira, Hollywood raramente lhe ofereceu papéis que combinassem com seu talento.
ela era frequentemente estereotipada, como a companheira espirituosa forçada a reutilizar justamente as características que tornaram Winona tão querida. Ela construiu sua própria academia de artes cênicas para nutrir jovens talentos, mas dificuldades financeiras a forçaram a fechar. Para Dubois, a indiferença da indústria pesava muito, e cada sucesso era acompanhado por um fracasso. Sua maior dor vinha de sua invisibilidade. Apesar de suas imensas contribuições para a história da televisão, ela foi frequentemente negligenciada, mencionada apenas brevemente. Enquanto colegas menos talentosos alcançavam grande sucesso, esse medo de ser esquecida corroeu sua carreira, fazendo com que seu legado fosse amplamente subestimado até o fim de sua vida. Quando Jeanette Dubois faleceu em 2020, aos 74 anos, deixou um patrimônio avaliado em aproximadamente $2 milhões. Para seus fãs, ela era inestimável, mas para Hollywood ela era mais um exemplo de talento subestimado. Sua voz ainda ressoa nas reprises, carregando um eco doce e amargo do que poderia ter sido. Em 1985, Powers deixou Hollywood discretamente. Levou uma vida privada, raramente concedendo entrevistas, mas as sombras de seu vício e arrependimento ainda o acompanhavam. Sua carreira, outrora promissora, tornou-se um exemplo de como as oportunidades podem escapar rapidamente. Ben Powers faleceu em 2015, aos 64 anos, vítima de câncer de fígado. Seu patrimônio líquido foi estimado em apenas US 500 mil, uma quantia modesta que refletia uma vida curta e uma carreira que nunca atingiu o auge. Os fãs o lembram por seu papel como Keith, o homem que proporcionou a Thelma Evans a história de amor que ela merecia, embora sua própria história tenha terminado tragicamente. Moses Gunn, como Carl Dixon. Quando Carl Dixon entrou na vida de Florida Evans na quarta temporada, ele ofereceu aos espectadores um raro vislumbre de bons momentos, um vislumbre de um novo amor após a tragédia. Carl era gentil e estável, e deu à Florida a esperança de um futuro, além de sua dor. Apesar de aparecer em apenas 9 episódios, seu relacionamento com Florida permanece um dos arcos de personagem mais tocantes da série. Em 1977, Moses Gunn tinha 48 anos quando interpretou Carl, mas já era um nome consagrado nos palcos, vencedor do prêmio Obie. Ele havia entregado performances excepcionais em peças como The Blacks e Othello e em filmes como Shaft. Sua voz poderosa e seu carisma o tornavam inesquecível, um ator carismático que dominava facilmente o palco ou a tela. Mas Hollywood nunca deu a Gunn o reconhecimento que ele merecia. A discriminação o confinou a papéis de durão ou coadjuvante, enquanto atores brancos menos talentosos eram escalados para papéis principais. Ele sofreu rejeição após rejeição, muitas vezes saindo das audições, sabendo que a decisão já havia sido tomada antes mesmo de ele conseguir falar. Janet Jackson como Penny Woods. Quando Penny Woods apareceu na 5ª temporada de Good Times, os telespectadores se apaixonaram por ela imediatamente. Interpretada por Janet Jackson, em 1977, Penny era a filha adotiva de Winona Woods. Sua história era bastante comovente sobre uma criança abusada que encontra segurança no lar de Winona, e Jackson entregou uma atuação, muito além de sua idade. Sua vulnerabilidade emocionou o público até as lágrimas e sua resiliência conquistou aplausos. Mas Penny foi apenas o começo. Janet Jackson se tornou uma das maiores estrelas da história da música, vendendo mais de 100 milhões de discos em todo o mundo. Seus álbuns: Control 1986, Rhythm Nation 1814 1989 e The Velvet Rope 1997 moldaram a música pop e R&B de toda uma geração. Ela também atuou em filmes como Poetic Justice, Why Did I Get Married?, provando que seu talento não se limitava aos palcos. No entanto, sua carreira foi marcada por grandes contratempos.
Em 2004, sua controversa apresentação no intervalo do Super Bowl com Justin Timberlake gerou uma das mais intensas reações negativas do público na história da música moderna. Contratos publicitários desapareceram. Suas músicas foram proibidas e sua carreira estagnou da noite para o dia. Durante anos ela foi injustamente culpada por algo que não causou. Sua vida pessoal também foi repleta de dificuldades, incluindo 3 divórcios, relacionamentos abusivos e problemas persistentes com a imagem corporal.